Você sabia que deixar o dinheiro na poupança pode ser o investimento mais caro que você faz na vida? E o pior de tudo, muita gente nem percebe que está perdendo dinheiro todos os dias. Custo de oportunidade é o ladrão invisível do seu patrimônio e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele destrói o seu futuro financeiro e o que você deve fazer para parar de ser enganado por ele. A poupança parece segura, mas na prática ela está fazendo você perder poder de compra, tempo e oportunidades reais. O custo dessas decisões não aparece no extrato, mas sim nos seus sonhos e nas suas chances de liberdade financeira. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Mailes, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco no extenso universo das ações. O que eu vou te mostrar hoje é um conceito muito utilizado por diversos grandes investidores do mercado, economistas e gestores profissionais. E entender esse conceito pode sim ser o divisor de água entre continuar na mediocridade e realmente construir patrimônio. A maioria das pessoas, infelizmente, ainda acredita que deixar o dinheiro na poupança é seguro. Realmente a poupança não tem risco de crédito e nem risco de volatilidade. Porém tem um outro risco que talvez seja ainda pior do que esses que eu acabei de falar, que é o risco da perda de poder de compra, de não crescer o suficiente para vencer a inflação e a cada ano que passa conseguir comprar menos do que se comprava. Quando você deixa o seu dinheiro lá na poupança, no extrato ele realmente não diminui, mas ele vai perdendo esse poder e ele vai encolhendo ao longo do tempo. E isso nós estamos falando em um cenário levando em consideração a inflação geral. Só que eu gosto muito de trazer a ideia da inflação individual. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar lá no início do ano, ou você pode usar um período de 3 em 3 meses, e você vai anotar, fazer uma lista de algumas coisas que são essenciais na sua vida, que você possui gasto mensal com essas coisas. Então você vai pegar lá uma lista de itens e você vai anotar o preço desses itens. Depois de um determinado período, e aí você vai escolher 3 meses, 6 meses a 1 ano, você vai anotar novamente o preço dessas coisas. Então imagina que você lá no início do ano, eu gosto muito desse exemplo, você comprou um produto por R$10. No final do ano, esse mesmo produto está sendo vendido por 15. Então a sua inflação não foi aquela divulgada amplamente pelo Brasil inteiro, e sim de 50% naquele item. Então se você pagava 10 e agora você paga 15, significa que você precisa de 50% a mais do valor do item lá no início para comprá-lo novamente. Quando a gente faz esse cálculo, a gente fica até meio espantado porque muitos ativos de renda fixa que são melhores do que a poupança, ainda assim perdem para nossa inflação individual. Então você imagina assim, você fez o seu cálculo da inflação individual. Então imagina que você tem lá um ativo de renda fixa que te pague 8% ao ano. E você descobriu que a sua inflação individual é de 9%. Imagina a poupança que está te pagando 6%. Então na prática, muita gente perde dinheiro ano após ano. Então você já entendeu que a poupança não faz sentido em cenário nenhum. Mas como saber então quanto eu estou perdendo, ou melhor, deixando de ganhar? É aqui aonde entra o nosso conceito, sobre o que estamos conversando nesse vídeo. O custo de oportunidade. Eu vou te ensinar a utilizar o custo de oportunidade na sua vida financeira para você entender quais oportunidades você está deixando de aproveitar. O custo de oportunidade, ele é um conceito econômico fundamental, mas a realidade é que nós temos esse custo em todas as áreas da vida. Como aqui o nosso assunto é dinheiro, nós vamos colocar no âmbito dinheiro, mas você pode entender que em todas as áreas da sua vida existe o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Ele representa o que você perdeu, a oportunidade que você deixou de aproveitar quando você escolhe outra opção. A realidade é que na nossa vida a gente tem que sempre tomar decisões, fazer escolhas o tempo todo. Então sempre que você escolhe o A, o custo de oportunidade é não ter escolhido o B, entende? Então sempre quando você escolhe uma opção, o custo de oportunidade é a outra. Então imagina, por exemplo, que você tem lá R$10.000 na sua poupança. Então você tem
R$ 10.000 em um investimento, que é péssimo, quando você poderia ter R$ 10.000 em outros investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, que seriam muito melhores para você financeiramente falando. Mas é como eu falei, o custo de oportunidade ele não é só financeiro, ele pode ser em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, o custo de você demorar a começar a investir. Esse é um custo financeiro, mas é um custo relacionado também à sua vida pessoal. O custo de você não se profissionalizar em alguma coisa, o custo de você não se especializar em alguma coisa, o custo de você não fazer um curso que vai te deixar com maior conhecimento sobre as coisas que você gosta ou as coisas que você precisa aprender. Todos esses são custos de oportunidade. Ou seja, tudo isso que eu te falei tem um custo e que vai se acumular ao longo do tempo. Certo, você já entendeu o conceito, mas como é que a gente faz então para colocar isso na prática dentro da nossa estratégia de investimento? Eu vou te falar isso agora. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na área de investimentos em ações, porque pessoas que investem em ações dão mais valor ao seu dinheiro, aumentam o seu potencial de ganho e não perdem nem para renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem proporcionar melhores oportunidades para outras pessoas que precisam, e dessa forma a gente diminui um pouquinho a desigualdade desse país. Eu conto com você. Então vamos lá direto para a prática. E o primeiro passo que você precisa dar é conhecer a rentabilidade real dos seus investimentos. O que é então a rentabilidade real? Existe uma grande diferença entre a rentabilidade nominal e a real. A rentabilidade nominal é somente aquele número que está na tela. Então vamos supor, um título do governo federal promete te pagar 10% ao ano. Essa é a nossa rentabilidade nominal. A rentabilidade real, a gente tem que fazer esses 10% menos a inflação e menos os impostos. Então a rentabilidade real é a rentabilidade que você possui descontado inflação e impostos. Vamos imaginar aqui isso para a gente conseguir trabalhar com valores. Aqueles 10% do título é a sua rentabilidade nominal. A inflação foi de 4%. Vamos imaginar aqui. E você teve 1% de imposto. Só para a gente conseguir fazer o cálculo. Você vai ter, então, uma rentabilidade real de 5% e não de 10%. Bom, mas então como descobrir qual é o seu custo de oportunidade? Bom, para fazer isso você vai ter que fazer uma comparação com algum outro tipo de investimento. Então, no nosso caso aqui, vamos manter os valores para conseguir fazer essa comparação. Imagina que você tem esse título aí que te paga 10%. E aí você tem um outro investimento de natureza de renda fixa ou de variável, indifere, que te paga 13%. Então você tem, nesse título aqui, descontando 4 e 1, que é 4 inflação e 1 impostos, sobrou 5. Nesse que é 13, você vai descontar 4, vai dar 9. Você vai descontar 1, vai sobrar 8. Então você tem a diferença. O seu custo de oportunidade é de 3%. É a diferença entre o que você ficou na mão e o que você poderia receber. Então você tem 5, mas você poderia estar recebendo 8. Então você literalmente deixou 3% na mesa. Para sair disso agora e não sofrer mais com o custo de oportunidade, você vai precisar começar a entender quais ativos fazem mais sentido para você. Para você entender quais ativos fazem mais sentido, primeiro de tudo, você precisa saber qual que é o seu perfil de investidor. Para te ajudar com isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você assistir depois que esse vídeo acabar. Você vai lá e assiste, você vai sair do vídeo sabendo exatamente quem é você como investidor. Vai te ajudar bastante. Depois que você sabe quem é você como investidor, você vai buscar ativos que vão te pagar mais, mas que ainda estão dentro do seu perfil. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada você pensar assim, bom, eu tenho um título aqui que me paga 10 e descontando tudo eu fico com 5 no final. Bom, mas eu sei que ações rendem, por exemplo, 15%. Pô, vai me pagar bem mais. Só que se o seu perfil for conservador, na primeira volatilidade, na primeira oscilação que tiver aqui nas ações, você vai vender tudo em baixa e você vai realizar o prejuízo. Então a ideia é que você
monte uma carteira que te pague mais, mas que esteja alinhada com o seu perfil de investidor. E é claro, você precisa comparar ativos de risco semelhante. Então, por exemplo, você não vai comparar, como eu falei, a poupança, que para mim é o pior risco de todos, que é o de perder poder de compra. Mas você não vai comparar a segurança em relação a risco de inadimplência e volatilidade da poupança com uma ação, por exemplo, porque não tem comparação, não dá. A ação oscila muito mais do que a poupança não oscila, né? As ações são mais seguras do que a poupança quando a gente olha em relação a saber o que está fazendo, tá? Porque aí eu falo isso, eu falo assim, ah não, você está falando que o risco é menor. Não, quando você sabe o que você está fazendo, as ações têm um risco menor do que você deixar o dinheiro na poupança. Mas para isso você precisa saber o valor intrínseco da empresa, entender de análise fundamentalista, tudo que você vai conseguir entender aqui dentro do canal. Se você procurar, você vai achar vários vídeos sobre isso que eu estou falando. Mas uma vez que você entende disso, você sabe o que você está fazendo, as ações são menos arriscadas. Eu tive que fazer essa ponderação porque eu realmente gosto muito de ações e não sou nada fã da poupança. A poupança é o pior investimento de todos. Então você não vai comparar a poupança com ações. Você não vai comparar um título do Tesouro, por exemplo, um Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, com um fundo imobiliário, né? E o que eu estou usando aqui é situações renda fixa e variável. Mas até mesmo dentro da renda fixa, você tem que procurar títulos que sejam de risco similar. E antes de te falar alguns erros que você pode cair, eu vou te passar o último passo que você precisa dar para não cair nisso, que é saiba montar uma carteira muito bem diversificada e com ativos que façam sentido para você, certo? Você tem que saber um pouquinho de alocação de capital. Por quê? Porque quando você consegue alocar o seu capital em diferentes ativos que vão te trazer um retorno médio de carteira acima da sua inflação individual ou acima da inflação geral, você está muito bem protegido com o seu patrimônio. Isso significa que ao longo do tempo você não vai perder poder de compra, você vai ganhar. Então é muito importante que você monte a sua reserva de emergência. Vou deixar um vídeo no card aqui sobre reserva de emergência para você aprender também depois desse daqui. Que você monte a sua reserva de emergência e a partir daí você passe a fazer uma alocação inteligente de ativos. É dessa forma que o seu patrimônio vai crescer de verdade. Agora, um dos erros que você não pode cair é principalmente a parte do conforto. Por que as pessoas deixam na poupança o dinheiro? Principalmente porque é confortável não ter que pensar em. Então, eu não tenho que pensar em alocação de ativos, eu não tenho que pensar em investir da melhor maneira, eu não tenho que pensar em fazer da forma correta. Mas quando você não tem que pensar em algo, geralmente você não planeja o que você quer. E quando a gente não escolhe o que a gente quer e não planeja o que a gente acaba tendo que aceitar o que vier. Então, antes você se planejar e não se acomodar, não cair no conforto, mas aprender a investir da maneira correta, do que você sofrer lá na frente. Um outro erro muito comum é pensar que só quem tem muito dinheiro é que precisa se preocupar com isso. Não. A gente começa pequeno e aí vai crescendo ao longo do tempo. Investir não é coisa para quem é rico, investir é coisa para quem é inteligente, porque quanto mais você investe lá no longo prazo, você vai colher todos os frutos, os bons frutos dessa decisão, que é investir de maneira inteligente. Então isso não é coisa para quem tem dinheiro agora, isso é para começar agora. Então você já começa fazendo isso que eu tô falando, que você já vai começar de uma maneira mais inteligente nos seus investimentos. Então a grande lição que esse vídeo traz pra gente é que o custo de oportunidade, ele não é sobre dinheiro. O custo de oportunidade, ele é sobre tempo. Quanto mais tempo você demora para tomar uma decisão inteligente com o seu dinheiro, para fazer uma alocação de ativos inteligente, mais tempo você está perdendo de maior rentabilidade e de melhor qualidade de vida no futuro. E principalmente você está adiando uma liberdade financeira que você teria mais cedo. Então comenta aqui embaixo se você já utiliza uma estratégia de investimentos, se você já conhecia o conceito do custo de capital ou se você vai começar a colocar esse conceito agora nos seus investimentos. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.